Oi, tudo bom? Henrique Koifman, jornalista, apresentador do programa Oficina Motor da Globosat. Por muito tempo que a gente não se fala e desde que eu te conheço, sempre um apaixonado e profundo entendedor do mundo dos carros. E eu vindo de uma outra pegada, a pegada da tecnologia. E curioso ver como nossos mundos têm se encontrado. Né? Se a gente não tem se visto tanto pessoalmente, os mundos que a gente acompanha estão super alinhados, ou seja, até cada vez mais você vê as marcas, até o modus operandi das tecnologias se apropriando do mundo dos automóveis. E para quem está do lado de cá, a visão que tem é que a indústria automobilística vinha num processo meio evolutivo, né, aquela coisa incremental, um carro ganha um motor diferente, uma motorização, mas nenhuma grande revolução até coisa de, não sei, 5, 10 anos, menos talvez, para trás. Acho que isso aí, se você for analisar, eu acompanho, não sou um historiador, embora inveje muitos dos historiadores, porque eu adoro pesquisar, adoro essas coisas. E se você for analisar mesmo a história da evolução do automóvel, daria uma daquelas curvas de gráfico que faz assim, né? Em relação ao avanço tecnológico. Você pega o motor de um carro de hoje em dia, o motor, quer dizer, que é o coração do automóvel, e você pega o motor de um carro de 1910, você vai ver que no cerne da questão, no item básico, ele não mudou tanto assim. O que muda é justamente a tecnologia, a inteligência de você administrar o que você tem ali, você melhorando e tornando mais eficiente. E nos últimos 10, 15 anos, como você falou, eu acho que a grande diferença foi a chegada de vez da eletrônica dentro do carro. E aí talvez seja essa onda tecnológica mais explícita, mais clara, para quem lida com outras formas de tecnologia que dependem, então, ligadas à eletrônica. Porque o automóvel antes era uma máquina, digamos assim, eminentemente analógica, né? E passou a ter muita coisa digital, né? Pode falar. Não, mas você diria que o carro ele vem evoluindo, de fato, tem coisas que a gente, como leigo, a gente não percebe, né? Você vê que o carro está andando melhor, a gente não vê que mudou uma injeção eletrônica, que o carburador sumiu, que passou a ter ele passar a desligar sozinho quando está parado no sinal, no engarrafamento, várias inovações. Mas a indústria, talvez, se o carro ele não mudou tanto no sentido da curva de evolução dele, continua, a indústria ela deu uma chacoalhada, ou não também? Não, deu uma chacoalhada grande. A começar, eu acho que tem dois lados dessa moeda. E uma coisa que a gente vê como consumidor, que é o carro. E a outra é a maneira de pensar e fazer o carro, também que mudou bastante, né? O automóvel talvez tenha sido uma das primeiras coisas, graças ao Fordismo, a linha de montagem, que foi assim, inserido dentro de uma produção de massa de larga escala industrial. Mas, por outro lado, a maneira de você pensar a produção e tudo era muito, digamos assim, tradicional, né? Os japoneses, a partir dos anos 70, mudaram isso um tanto. Isso, hoje em dia, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mudou muito, muito, muito mesmo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a tecnologia. Você falou da injeção eletrônica. Injeção eletrônica é um marco que todo mundo... É uma coisa que todo mundo percebeu que mudou no carro. Por quê? Porque, de repente, o carro parou de enguiçar na rua. Não sei se você se lembra, nessa época de Natal, de calor aqui no Rio de Janeiro, você encontrar um carro quebrado a cada 2, 3 quarteirões. Isso é assim, normal. Na estrada, engarrafada, um monte de carros quebrados. Isso já não acontece mais. Isso é um golaço tecnológico, entendeu? Aqueles defeitos bobinhos que faziam o carro quebrar, né, parar, tipo afogamento por excesso de combustível, tudo isso acabou. Né? Acabou porque entupimento de giglê, lembra dessa história? O cara tinha um fusquinha, tinha que parar, abrir lá a tampa e ir lá soprar o negócio. Era um negócio completamente antigo, né? Era uma coisa assim, quase que homem nas cavernas de carro. Isso é uma vantagem muito grande. Outra coisa que eu acho que é fundamental, e aí a tecnologia melhorou muito, mas muito mesmo, foi a segurança do carro. E aí a gente fala de controle de estabilidade, de freio ABS, que é uma coisa um pouco mais antiga, airbag, todos esses implementos, esses acessórios novos de segurança, eles estão completamente ligados à tecnologia. Nenhum deles é tão novo assim, isso é uma coisa engraçada, né? Evoluiu, o que a tecnologia mais ajudou nesse campo da segurança foi tornar mais barato e mais eficiente ideias que já existiam. Outra coisa, a eficiência energética dos automóveis é uma coisa que se aprimorou estupidamente com a tecnologia nos últimos anos. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se você se lembra, mas aqui no Rio de Janeiro mesmo, a quantidade de fumaça que tinha na rua por causa de carro,
Era uma coisa absurda. E olha que o Brasil não é ponta de lança nesse negócio de controle de emissões. Hoje em dia, olha, eu vou chutar, mas eu acho que seguramente a gente tem 5, 10% no máximo de emissões que a gente tinha há coisa de 20 anos atrás. Você, Ainda é um problema, né? Melhorou, mas ainda é um o problema, problema né? melhorou muito. O automóvel não é mais a principal fonte de emissões de carbono, de poluentes nas cidades. Não é mais, já foi. Hoje em dia a indústria já passou isso de novo, quer dizer, no mundo, inclusive, não é mais. Né? Chegou-se a cogitar que ia chegar a um ponto que assim, não é mais. Porque conseguiu-se fazer um sistema de catalisador, injeção eletrônica, catalisadores, e essa otimização dos recursos energéticos do automóvel melhorou muito. Como é que você vê a relação do carro elétrico, o híbrido, como é que está essa... Pois é, deixa eu te contar uma outra coisa. Bom, vamos chegar nisso. Carros híbridos aqui no Brasil não são uma realidade por uma questão, eu acho, meramente fiscal. Porque em todos os países que eu visitei onde eles são abundantes, eu tive na Califórnia no começo do ano, você vê em Los Angeles, a impressão que você tem é que metade dos carros são híbridos ou elétricos. Né? Não chega tanto, mas, por exemplo, todos os táxis são. Muito a Toyota, né? O Prius, né? Toyota, Ford, tem Honda, todos têm modelos elétricos e híbridos lá. Aqui não chega pra gente, mas lá tem muito. O Nissan, então, Nissan tem um carro puramente elétrico, né? Talvez seja o carro mais vendido, eu acho que o carro elétrico mais vendido no mundo hoje em dia é o Nissan Leaf, que é um projeto que foi construído para ser elétrico. Na Europa eu andei de táxi Prius adoidado. Fui ao aeroporto, voltei do aeroporto de Prius, não tem... porque não é só uma questão de cultura ou de consciência ambiental, é porque sai muito mais barato para o motorista ter um carro desse. Eu acho que você tem que pagar 120 mil, que foi o preço que chegou o Prius aqui, né? Não, é completamente fora da realidade. Aqui é para não vender, é para ser uma coisa chique, né? Descolada, você mostrar que você entende, você é um cara comprometido com o futuro, somos nós antenados com a tecnologia, mas não é um carro charmoso, ele é um carro muito simples, inclusive. O Prius, especificamente, é o modelo mais antigo, híbrido e mais bem sucedido no mercado. Já tem quase 10 anos de mercado. E ele, mais de 10 anos de mercado. E ele não é assim, como amante de automóveis, eu não diria, é um carro legal. Não é um carraço, entendeu? Porque o camarada, vou comprar um carro híbrido, mas ele tem o Tesla lá, o carro elétrico Tesla dos americanos. Ele, além de ser um carro elétrico, ele é um carraço, ele é um carro de luxo, ele tem um desempenho esportivo maravilhoso, tem uma autonomia sensacional, custa, sei lá, 200 e tantos mil dólares. Mas é um carro de luxo. Então o camarada, quando paga caro por aquele carro, ele está levando o status daquele carro, está levando o desempenho, está levando realmente algum conteúdo que justifique esse preço. No caso do Prius, é meramente o charme da coisa e um suposto comprometimento ambiental. Nos Estados Unidos isso até faz sentido, mas lá o carro é muito mais barato. Pra você ter uma ideia, o que o Fusca foi para a gente aqui no Brasil até 15 anos atrás, o Prius é para os californianos hoje em dia. É muito difícil você andar uma quadra na Califórnia, em Los Angeles, sem ver pelo menos um ou dois Prius. É impressionante, é impressionante. Tem outras questões aí ligadas a carros híbridos, eu acho que por uma questão até de trabalho, você deve estar por dentro, que é o problemão da história é a durabilidade da bateria. Eu não falo nem a durabilidade em termos de autonomia do carro, porque isso é uma questão secundária. Eu acho que você tem um carro que tem 100 km de autonomia, ele resolve 99% das suas necessidades. Você vai para o trabalho, volta para casa, carrega, enfim, isso não é problema. Quando você for viajar, você vai ter que usar... Se é híbrido, não vai ser problema, você vai ter a gasolina para ir onde você quiser. O problema é que a bateria ela dura, sei lá, 5 anos, com boa vontade, e depois de 5 anos ela tem que ser descartada. Primeiro que ela custa caríssima, ela custa quase que um terço do preço do carro. Mais ou menos a média, de um terço a metade do preço, para você substituir o jogo de baterias. Segundo, que elas não são completamente recicláveis. Isso você sabe até melhor do que eu, você deve estar mais envolvido com isso. Isso é um problemaço. Né? Você está resolvendo uma coisa no curto prazo, mas criando um abacaxi para o médio prazo. Eu acredito que isso vai ser resolvido, não há outra possibilidade, mas ainda é um problemão. Entendeu? Você tocou num ponto ótimo, porque eu comecei falando nessa aproximação das duas indústrias, da tecnologia e dos automóveis. E a questão da bateria é um desafio comum às duas, né? Os smartphones, a luta pela bateria que dura mais, tanto que a própria Tesla tem investimentos em empresas de desenvolvimento de bateria crítico para o negócio dela. E ao se aproximar dessa indústria, a gente olhando pelo lado, pela visão utópica, meio
filosofia Vale do Silício, né, que vai resolver todos os problemas, mas na verdade está também transportando os problemas da indústria da tecnologia para a indústria automotiva, que você tem a própria lógica da Tesla, que ela não lança novos modelos, ela faz updates, né? Ela está fazendo todo o ciclo, né? Ela faz um keynote muito mais parecido com a apresentação de produto da Apple do que um lançamento normal de carro, né? A referência dela é muito mais a indústria de software, é um software que anda. Totalmente. Só tem os problemas, como por exemplo a questão dessa defasagem programada, né? A gente acha natural que o celular, em 2 anos, ele é super velho, ele vai quebrar mesmo, é normal ele quebrar depois de 2 anos de uso. A gente vai ter que passar a achar normal o carro quebrar depois de 2 anos de uso, né? Pois é, isso é uma questão. A gente costuma brincar no programa, a gente fala muito sobre... Você não está muito envolvido com isso, mas existe uma legião. Quem gosta de carro, adora carro antigo, normalmente. Curte, quer ter o carro, o último tipo, mais possante, mais moderno. Mas tem uma certa nostalgia, ou gosta, mesmo às vezes sem ter vivido isso, de carros, modelos antigos e tal. A gente brinca, então a gente fala muito de carro antigo no programa, fala de clássicos e tudo. A gente brinca que os clássicos do futuro vão ser os mesmos clássicos que a gente tem hoje. Ou seja, o que as pessoas vão curtir são os carros de até os anos 70, como carros antigos de coleção. Porque do 80, 90 em diante, você não vai poder ter eles antigos. Eles não são... Você não consegue manter um carro desses por mais de 20, 30 anos. Ele foi construído para realmente ser desmontado. Você não vai ter um Fiesta placa preta. Não, você não tem como fabricar, não vai ter como fabricar circuitos e sistemas quando eles caducarem, entendeu? No futuro. Vai sair de escala de produção, vai ser inviável. Ou você pega um torneiro mecânico, você fabrica praticamente qualquer peça de um motor de explosão antigo. Né? Você consegue contornar mecanicamente, vide Cuba, né? Cuba agora vai acabar, mas vai acabar. Provavelmente vou começar a comprar carros mais modernos. Mas você vai a Cuba, tem carro dos anos 40, 50 lá, rodando tranquilamente. Todos cheios de gambiarras, as mais malucas que você possa imaginar. Os mecânicos lá são gênios. Mas é perfeitamente possível você manter um carro desse rodando para sempre. Agora, os carros altamente tecnológicos, os híbridos, então, nem se fala. É completamente impossível. Se diz uma coisa mais de software, né? Ele vai... Você está rodando DOS ou Windows 3.1 e não há como conseguir... Sim, o software até, eu acredito que você consiga alguém que possa criar programação, não sei. Aí você está mais versado nisso. Eu tenho aqui em casa, eu tinha até pouco tempo um computador que rodava DOS, eu ligava ele funcionava, entendeu? Ele estava ilhado do mundo, ele não usava internet, era curtição, ligava ele, ficava jogando GP, aquele joguinho de Fórmula 1. Pois é, ficava tocando aquela musiquinha. Pô, era engraçado pra caramba. Eu tenho a impressão que ele, se eu não tivesse jogado ele, mandado ele embora, ou mandado para um museu, ele ia funcionar mais uns 30 anos aqui. Mas o computador de hoje talvez não funcione, entendeu? É isso mesmo, a relação é essa aí. Uma outra questão, Cassandra, que eu acho que aí sim eu acho que é genial e eu acho que é a grande questão do momento de agora em relação à tecnologia automotiva é a automação da direção. É o quanto o carro assume por você funções que você faria, principalmente no campo da segurança do reflexo. Isso é o que o pessoal está se dedicando mais na Europa atualmente, nos Estados Unidos um pouco menos. Você tem uma ideia, na semana passada, ou na semana retrasada, a Volvo trouxe para cá, ela já tinha trazido para o Salão do Automóvel de São Paulo e fez uma apresentação para os jornalistas, a qual eu não fui, porque eu estava gravando, mas de um carro que anda literalmente sozinho e já está pronto, né? Então o que acontece? Você entra no carro, coloca o endereço para onde você quer ir, começa a dirigir, tira os pés dos pedais, larga o volante e ele vai sozinho. Em resumo é isso. A Mercedes já tem um carro que faz isso. Tem o do Google, né? Hã? Tem o do Google, né? Tem o do Google, que é uma experiência também que está em andamento. Agora, tem uma questão. Na Europa, eu não sei, você provavelmente já sabe disso, existe uma padronização nos países da comunidade europeia, na Alemanha, como eles são chatinhos com isso, é tudo perfeito, de sinalização de pista, de mapeamento das regiões, com codificação e tudo, até as placas das ruas e as placas de velocidade nas estradas, indicações, são todas na mesma altura, da mesma cor, na mesma posição em relação à faixa do acostamento, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Esses carros, pelo menos até agora, até o momento, eles dependem mais da leitura do asfalto, da região onde eles estão, do que simplesmente de um GPS, a grosso modo, para ir onde eles querem ir, né? O GPS ele dá o longo termo, a distância, dá o mapa da coisa, mas o que dá a direção precisa, o que faz ele não atropelar ninguém, não bater em nada, parar nos cruzamentos,
é essa codificação visual do ambiente. Dos detalhes, né? É uma de mapa de alta definição, né? Ele não tem que saber que ali é a esquina, ele tem que saber que aquela esquina, o meio-fio, tá a tal distância, que tal altura, que tem um bueiro. E ele lê isso no momento, tá? Então, para você ter uma ideia, isso parece uma coisa de outro planeta, futurística. O que já existe? Eu dirigi carros assim lá, que não são carros especiais. Eu dirigi carros especiais, mas eu dirigi, por exemplo, uma van que seria a nossa sucessora da nossa Kombi, talvez um pouco menor. Uma minivan chamada Charan, que é um carro a diesel para 7 pessoas, bacana, lá com acabamento bacana, parece um carro de luxo. Esse carro, eu estava andando com ele na autobahn, deixei todos os sistemas ligados. Estava andando com ele numa autobahn, numa estrada grande, uma estrada daquelas alemãs perfeitas. E, de repente, eu notei que o volante estava me puxando para dentro da pista. O volante ficou duro, fazia uns movimentos esquisitos, eu não estava entendendo o que era aquilo. Porque eu peguei o carro no aeroporto e saí dirigindo, não olhei manual, não olhei nada. Aí eu descobri que existe um sistema nesse carro que lê as linhas da pista e que, caso você for sair se tiver acionado esse sistema, ele joga você para dentro da pista, ele não deixa o carro sair da pista. Além disso, outra coisa que já tem carros, inclusive, que são vendidos aqui no Brasil, não fabricados aqui no Brasil, mas vendidos aqui no Brasil, é um sistema chamado ACC, Automatic Cruise Control, que é associado ao piloto automático. O piloto automático tem carro nacional à beça com isso. Eu estou aqui com, sei lá, um Gol, uma Saveiro emprestada, manual, que tem um piloto automático. Eu ponho velocidade lá que eu quero e ponho a quinta marcha e ele vai lá. Vai manter 100 km por hora, vai acelerar, frear, enfim, vai manter os 110 por hora. Tem esse sistema no automático. Você regula nesse ACC a distância que você quer manter para o carro da frente, né? Então o que acontece? Se você está numa estrada, andando na Alemanha normal, 150, 160 km por hora, você vai se aproximando de um carro, digamos que você tenha colocado 25 metros de distância, ele vai sozinho, e está no piloto automático, você não está acelerando, o carro está acelerando para você está com a mão no volante lá, tranquilão, com os pés apoiados no chão, que aliás é ótimo, que você descansa o pé, é uma maravilha. E aí você vai, o carro vai reduzindo a velocidade até chegar à velocidade do outro carro e vai manter os 25 metros. Quando esse outro carro sair da sua frente ou acelerar, o teu carro vai acelerar sozinho e vai voltar para a velocidade que você tinha colocado, sei lá, 150, 160 por hora. E vai manter essa velocidade. Além de você descansar, quando o carro está nesse sistema, ele é muito mais econômico, porque ele é muito mais preciso do que o teu pé, né? Então você vai economizar combustível. Essa van, ela chegava a fazer 20 km com 1 litro de diesel na estrada, andando a 150 por hora. Eu acho que esse talvez seja o ponto que mais forte argumento em relação à automação, né? O computador ele vai sempre ser o melhor motorista do que a gente, em termos de evitar acidentes, de redução de consumo de combustível. Mas, menos ele não vai dar show, ele não vai conseguir ser arrojado, mas para uma jornada tranquila, calma e chata, ele vai ser perfeito, né? Já existe. Outra coisa, por exemplo, eu dirigi da última vez que eu tinha estado na Alemanha, que foi no começo do ano, eu dirigi um Audi A8 Limousine, Tranchant, Zipper, quase. É o carro da Audi que compete com os BMWs mais caros, até com Rolls Royce e Jaguar, eles têm a ambição de competir. O carro tem tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar, de massagem na banco, enfim, é um negócio quase perfeito. E é diesel e não gasta quase nada de combustível. Fui e voltei à Áustria, ainda fiquei com um quarto de tanque. Um negócio assim absurdo. E é um carro de luxo com alta performance. Esse carro ele tem um sistema noturno que ele identifica pessoas no acostamento. Ele te dá um sinal diferente para quando é uma pessoa, quando é uma árvore, quando é um bicho ou quando é uma bicicleta, um ciclista. Ele te avisa com antecedência. E ele desvia do obstáculo, se tiver algum tipo de obstáculo. Isso já existe, isso não é uma tecnologia do futuro, isso é uma coisa que já está embarcada no carro hoje. Quer dizer, você junta isso com tudo que eu já te falei, você vê que não é um grau de automação total, são coisas que estão lá, pelo menos em princípio, para ajudar você a aumentar a sua segurança. Se você quiser, você desliga tudo isso. Você anda com as suas reações só. Mas que são coisas fantásticas para ajudar uma pessoa a dirigir. Uma viagem longa, uma viagem noturna, pô, eu achei espetacular, eu gostei muito, eu adoro dirigir. Eu acho que vai ser gradual isso, né? Assim, aos poucos ele vai abrindo, delegando algumas tarefas, o cruzeiro na estrada, estacionar, até ceder totalmente controle, né? Porque é meio chocante, você de repente, deve ser meio agoniante, tá de passageiro ao volante de um carro 100% automático, né? Sim, eu nunca dirigi um totalmente automático, tá? Eu acho que deve ser esquisitíssimo. Se eu tivesse sentado lá atrás, talvez eu não achasse tão estranho.
Mas você sentado na direção, vendo o carro se virar sozinho, é meio esquisito. Mas é uma coisa esquisita porque nós culturalmente estamos acostumados com outra coisa. Para mim, eu que adoro dirigir, a possibilidade de eu não poder dirigir me assusta. Mas a possibilidade de eu, se eu quiser não dirigir, me encanta. Eu acho ótimo. Eu não acho ruim. Duas perguntas. Quando você acha que isso fala o Google fala em 2017, outros falam em 2020, para a gente ter de fato carros autônomos rodando? Talvez que seja na Europa, onde a sinalização está melhor. Na Europa. E dois, uma vez isso colocado, é inevitável, ou seja, em algum momento todos nós estaremos, em algum momento pelo menos, passageiros no nosso carro? Olha só, primeira coisa, eu acho que se na Europa é mais rápido, por isso que eu te falei, da identificação, da padronização das estradas e dos sinais e tudo. Aqui no Brasil, acho que vai demorar muito mais tempo, mais por conta disso, da condição dos caminhos, das ruas, das estradas, do que da tecnologia em si. Porque a tecnologia fica cada vez mais barata, e se você estivesse produzindo em escala isso nos Estados Unidos ou na Europa, para chegar aqui mais barato também não vai ser complicado. O problema é implantar isso, é fazer com que os governos adotem isso como norma nas estradas, nas ruas, enfim, né, nas vias expressas. Senão não adianta, não vai funcionar. Isso é uma coisa. Se vai ser compulsório, eu não sei. Olha, na Europa, você falou em tempo, na Europa, esse carro da Volvo, a previsão é que já esteja rodando completamente em 2017, quer dizer, são 3 anos. Lá ele já tem 2 ou 3 cidades adaptadas ao sistema. Esse carro da Volvo, particularmente, ele depende de um sistema dele, que tem que ser implantado minimamente nos lugares. Então, talvez seja um pouco mais complicado. Eu acredito que, como tudo na comunidade europeia, vai ser uniformizado para todos os países da comunidade europeia e aí a coisa vai ficar muito mais fácil. Fica mais barato para eles, né? Sobre ser compulsório ou não, eu acho que isso vai depender muito de país para país. Eu não vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as pessoas defendem até o direito de ter uma arma, uma bazuca em casa, e ter o direito de sozinho, aquela coisa do direito individual é tido como um traço de personalidade, uma coisa básica. Eu acho que lá nunca vai ser obrigatório, nunca vai ser compulsório. Mas eu vejo tranquilamente em certos países da Europa isso sendo regra, sim. Eu não digo o tempo todo, mas em determinadas zonas. Por exemplo, você está viajando de carro, você entra numa cidade, naquela cidade é obrigado você a ligar o sistema automático. Eles não deixam as pessoas dirigirem sozinhas lá dentro, porque é regra local e tal. Isso vai ser perfeitamente factível. Eu acho que sim. Filosófica aqui para a gente debater junto. A Wired tem feito uma cobertura interessante sobre, com um olhar de tecnologia sobre essas evoluções. Eles lançaram uma discussão, na verdade, eles trouxeram à tona uma discussão que está muito forte, que é a questão ética e legal do carro automático. Ou seja, um carro autômato que está dirigindo sozinho, ele, às vezes, 98% dos acidentes são causados por erros humanos, que teoricamente, mas pode ter falhas mecânicas, falhas do sistema, ou esses 2% podem acabar acontecendo, vão continuar acontecendo. Quem é culpado? Né? Se um carro atropelou alguém, ou Isso dois, o carro consegue tomar decisões mais rápido do que a gente. Eles trouxeram uma situação muito interessante numa reportagem. Imagina o seguinte cenário, o carro vai bater, não tem jeito. Um acidente, óleo na pista, todo mundo derrapou, ele tem algum mínimo de controle, ele consegue... A gente vai no impulso, a gente vai jogar para o lado, se for destro, canhoto, ela vai jogar para um lado e aconteceu o acidente. Ele tem o direito de escolher, entre, por exemplo, se bater no ônibus escolar ou no carro, numa moto ou num carro, ou numa moto com um capacete e outro sem. Ele pode fazer essas escolhas. Né? Então, como é que se programa isso? Né? Ou seja, é complicado. Como é que você vê essa situação? Olha só, já existe uma coisa prática, né? Como sempre, os advogados saem na frente sempre, né? Nessas coisas, eles pensam às vezes. Então, a questão que mais se discute agora é a culpabilidade, né? Quem é responsável pelo acidente e quem o seguro vai acionar. Eles estão preocupados com o seguro, né? O seguro vai cobrir quando o carro bater por culpa, entre aspas, do carro? Seria culpa do carro? Bom, ninguém discute quando um avião cai, né? Deus me livre, acontece. E às vezes o avião cai no piloto automático. Né? Se usa piloto automático em aviação há muito tempo. Hoje em dia você consegue pousar um Boeing sem tocar no manche. Sim. Né? Tranquilamente. Essa discussão, que eu saiba, nem entrou em pauta, pelo menos não transpirou para a gente fora. Deve ter tido a mesma questão em relação a seguro, responsabilidade do piloto, da companhia aérea. Tudo isso está envolvido, o fabricante do avião. Tudo isso está envolvido. Mas acho que o benefício foi tão grande em relação a essa questão toda que não se discutiu mais. Ou se discutiu, foi uma questão interna que foi resolvida relativamente rápido.
Não sei se em carro, como o carro é uma coisa mais individual, o avião, pelo menos esses aviões que têm esse sistema todo, são geralmente meios de transporte coletivo, talvez a discussão seja um pouco diferente. O metrô aqui do Rio já fizeram várias experiências, não sei como é que está funcionando hoje, mas o metrô funcionava sem condutor, completamente sem condutor, né? E elevadores, a gente anda neles há anos sem o ascensorista. Bom, claro que o elevador é muito mais lento, as decisões que um elevador toma no seu trajeto são muito menores, mas eventualmente pode acontecer alguma coisa, abrir uma porta entre dois andares, enfim, pode acontecer uma situação de perigo, e tudo isso está no jogo também. São coisas que a gente vai se deparar em relação à tecnologia. Eu acho que isso vai gerar realmente uma discussão grande, mas é adaptação a novos meios. Toda nova tecnologia, quando surge, quando ela é muito radical, ela enseja esse tipo de coisa. A gente tem que se adaptar, tem que discutir mesmo, tem que digerir isso. Eu não sei exatamente, eu acho que é o seguinte, quando você compra um automóvel, por mais que ele seja automático, a responsabilidade passa a ser sua. Básico, ponto. Né? Não dá para você dizer, não, o meu carro bateu em você, sinto muito, mas o carro é seu, não é meu. Então, bom, eu iria por aí. Para a gente encerrar, voltar a falar um pouquinho sobre tendência e futuro para a indústria. Eu vi, recentemente a Ford trocou a Microsoft como parceira do sistema dela de multimídia pela BlackBerry. Curioso ver que a BlackBerry pode voltar, né, à vida via automóveis. E a própria Tesla, o próprio modelo de negócio dela, por exemplo, ela não tem o revendedor. Isso gerou várias questões, até legais nos Estados Unidos, a venda direta, alguns estados queriam obrigar que tivesse uma concessionária e tal. Como esses agentes que são externos à indústria estão mudando os gigantes, vamos pegar lá Detroit, ou as japonesas, as coreanas, elas estão mudando por conta dessa cultura da indústria de tecnologia de informação que está entrando nesse mercado? Eu acho que elas estão mudando, sim. O que acontece? Você vê um modelo que é testado num ambiente e que funciona, né? Eu acho que nessa questão é a questão de modelo de vendas, de modelo de relacionamento com o cliente. Isso pode ser repetido em diversos ambientes diferentes. No caso do automóvel, você falou do Tesla nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cultura a venda de automóvel é uma coisa muito peculiar, muito forte, que envolve uma espécie de uma casta, né? Existe uma coisa corporativista entre os vendedores de automóvel muito forte. Eu não sei se você se lembra, mas não é só lá não. Aqui no Brasil, no final dos anos 80, começo dos 90, a Fiat quis vender carro pela internet. Era o Uno Mille, né? Era o carro mais econômico, mais barato do Brasil, e em tese você entraria na internet, no site dele já, no começo, já foi internet, então foi 95, 96 para cá. E configuraria o seu carro e compraria e pagaria diretamente a eles. Só buscaria na concessionária. Não deixaram. Teve uma questão legal em cima pesada de concessionários, vendedores, não deixaram. Por quê? Porque era uma coisa errada, era ruim? Não, ao contrário, era bom demais. Mas ia provocar uma mudança tão grande, tão rápida, que se achou que ia ser danosa ao mercado. Quer dizer, quem achou que ia ser danosa ao mercado foram os próprios atores desse mercado, não foi o consumidor, evidentemente. Nos Estados Unidos, você não consegue saber, Cassiano, hoje, eu te desafio, você saber quanto custa um automóvel nos Estados Unidos. Qualquer modelo, você escolhe e você vai ver no site da General Motors um carro lá, preço sugerido, $15 mil. Não custa $15 mil. Vai depender do cara que te vendeu o carro, da região, do dia, se está chovendo, se está sol, se o cara gostou da sua cara, não gostou da sua cara. É engraçado, né? A gente pensa em modernidade, tecnologia, mas essas relações de venda me parecem iguais àquelas do camarada que vendia camelos e agulhas lá no Oriente Médio, em 3000 a.C., sei lá, em 1000 a.C., 500 a.C. Eles fazem questão de manter isso. É a mesma coisa das armas em casa, né? Já na Europa, isso é muito mais complicado. Na Europa, o sistema de vendas se tornou tão impessoal que sabe qual é a moda na Europa? O que é mais legal é você ir buscar o seu carro na fábrica. É 0 km de fato que eles falam, né? Você vai na fábrica, você passa o dia lá, o cara te explica o carro todo, você conhece a linha de montagem, conversa com o cara que montou o assento, o banco do seu carro, é a coisa por aí. Mas o que eu vejo como tendência é assim, talvez o que seja de massa mesmo, a questão mais, os modelos mais baratos, você possa fazer isso. Mas o comprador de um automóvel que compra um carro como um bem emocional, digamos assim, ele vai querer mais, ele vai querer o oposto.
Ele quer a relação olho no olho, ele vai querer saber quem fez, como fez, para que fez. Eu acho que, inclusive, aí meu vaticínio a gente falou de automação. Eu acho que o carro popular, como a gente conhece hoje, esse carro barato, que todo mundo quer fabricar, o Nano lá, o Nano da Índia, que é o carro mais barato do mundo, ele vai sumir. Ele é que vai sumir. Ele vai sumir em talvez 15 anos. Porque os meios de transporte de massa têm que substituir isso. Isso é inviável. É inviável que cada pessoa no mundo tenha um carrinho poluidor, que ocupa espaço e tal. Não é razoável isso. Carro vai virar hobby? Carro é hobby? Você vai ter um carro bacana, quem tiver dinheiro vai ter um carro bacana para poder viajar, para poder curtir no final de semana, enfim. Ter carro vai ser uma coisa como era lá no começo, chique. No começo os carros eram feitos um a um, você comprava o chassi, digamos, na Bugatti ou na Rolls-Royce e contratava um super carroceiro, né, um estilista para construir a sua carroceria exclusiva. Eu acho que a gente vai caminhar reversamente para isso. Vai chegar um ponto... É claro que essa coisa um para um, one to one, não vai ser como naquela época, feito à mão. Hoje em dia já é isso. Você já pode encomendar um carro na BMW, na Audi, na Mercedes, e você diz exatamente o que você quer. Você personaliza o carro ao máximo. A Ferrari já faz isso. Bom, mas a Ferrari você vai pagar 1 milhão e tantos mil dólares. Espera-se uma relação para um. Só que na Audi você faz isso com um modelo que custa, sei lá, 30 mil euros. Entendeu? É isso. Eu acho que o futuro da tecnologia no transporte vai transcender o automóvel, vai transformar o automóvel numa coisa de luxo de novo. Porque o futuro tecnológico mesmo é transporte de massa bom. E você ter autonomia para ir de bicicleta para o trabalho, que é a coisa mais gostosa do mundo. Eu adoro. Que legal. Né? Quer dizer, o futuro. Dado ótimo que a gente vai ter menos poluição, menos carros na rua, o que eu vejo ruim é que vai ter mais motoristas de domingo. Ah, vai. Mas isso não tem jeito, cara. Mas acontece que os motoristas de domingo vão ter carros que vão ser autônomos. Beleza. Resolvido. Eles vão ser menos barbeiros, porque o carro não vai deixar eles fazerem o que eles quiserem. Tá ótimo. Henrique, obrigado, cara. Nada, obrigado a você pela oportunidade aí.